Arj, a vingança silenciosa. Amanda, você pode servir o café para os investidores? Minha irmã Beatriz disse isso na frente de 12 executivos importantes, apontando para a porta da cozinha como se eu fosse a empregada contratada para a festa. Meu nome é Amanda Carvalho, tenho 58 anos, e por 22 anos fui a sócia invisível da Carvalho em Associados, a empresa de consultoria empresarial que construí tijolo por tijolo, enquanto ela recebia todos os créditos. Naquela noite de sábado, na festa de aniversário de 45 anos dela, algo quebrou dentro de mim definitivamente. As mãos tremeram quando peguei a bandeja, mas não de nervosismo. Tremeram de uma raiva fria que vinha se acumulando há décadas. Na segunda-feira seguinte, cancelei o contrato de 60 milhões de reais que eu havia negociado pessoalmente durante 2 anos. Um contrato que só eu conhecia os detalhes. Um contrato que representava 70% da receita anual da empresa. Beatriz ainda não sabe o que a atingiu. A empresa Carvalho em Associados nasceu da mente do meu pai, Miguel Carvalho, em 1979. Eu tinha 16 anos, Beatriz 19. Papai era um visionário que enxergou oportunidades no mercado de consultoria empresarial brasileiro quando poucas pessoas entendiam a importância de gestão profissional nas empresas familiares. Começamos numa sala alugada no centro de São Paulo, com uma mesa, 2 telefones e muita determinação. Desde o início, ficou claro que Beatriz seria a face da empresa. Bonita, carismática, com facilidade natural para conversar e encantar clientes. Eu seria a parte técnica, os bastidores, a pessoa que transformaria conversas em soluções práticas. Papai achava que essa divisão era natural. Beatriz tem jeito para pessoas, Amanda tem jeito para problemas, ele costumava dizer. Nunca questionei essa distribuição de papéis. Aos 16 anos, parecia lógico que cada uma de nós tivesse suas especialidades. O que eu não percebi então era que jeito para pessoas sempre seria valorizado publicamente, enquanto jeito para problemas permaneceria nos bastidores. Durante os primeiros anos, trabalhamos como um time. Beatriz conquistava clientes, eu desenvolvia soluções. Ela apresentava propostas, eu elaborava metodologias. Ela recebia elogios, eu recebia mais trabalho. A empresa cresceu rapidamente. Em 5 anos, saímos da sala alugada para um escritório próprio. Em 10 anos, tínhamos 15 funcionários e uma carteira de clientes respeitável. Em 20 anos, éramos referência nacional em reestruturação de empresas familiares. O primeiro sinal de que nossa parceria tinha problemas apareceu quando papai morreu, em 2003. Beatriz herdou naturalmente a presidência da empresa. Eu herdei a responsabilidade de fazer tudo funcionar sem autoridade formal para tomar decisões estratégicas. A transição foi gradual, quase imperceptível. Beatriz começou a tomar decisões sobre meu trabalho sem me consultar. Definia cronogramas para projetos que eu coordenava. Aprovava orçamentos sem conhecer detalhes técnicos. Falava sobre nossa metodologia em entrevistas, mas nunca mencionava quem havia desenvolvido essas metodologias. Durante os primeiros anos após a morte de papai, tentei adaptar-me ao novo arranjo. Beatriz era oficialmente a líder. Era natural que tivesse mais visibilidade. Meu trabalho continuava sendo reconhecido pelos clientes, e isso me bastava. Ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. A primeira rachadura séria apareceu em 2007, quando a revista Exame quis fazer uma matéria sobre mulheres empreendedoras no Brasil. A jornalista, Sandra Ribeiro, havia pesquisado nossa empresa extensivamente. Ela queria entrevistar as irmãs Carvalho, que revolucionaram a consultoria empresarial brasileira. Beatriz marcou a entrevista para uma manhã de quinta-feira. Chegou ao escritório 1 hora antes do horário combinado, vestindo seu tailleur azul marinho de reuniões importantes. Quando Sandra chegou, eu estava na minha sala, revisando a proposta para um novo cliente. Amanda pode participar depois, Beatriz disse à jornalista. Primeiro, deixe-me contextualizar nossa trajetória familiar. A entrevista durou 3 horas. Beatriz falou sobre a visão de papai, sobre os desafios de empreender no Brasil, sobre inovação em gestão empresarial. Quando Sandra finalmente me chamou, restavam 20 minutos. Ela fez perguntas básicas sobre minha formação, meu papel na empresa, minha perspectiva sobre o mercado. Beatriz permaneceu na sala durante toda a minha parte da entrevista, complementando minhas respostas, redirecionando perguntas para aspectos que ela considerava mais importantes. A matéria foi publicada 3 meses depois. Beatriz aparecia sozinha na capa com a chamada "A empresária que transformou a consultoria familiar no Brasil".
Havia uma foto dela no escritório, sentada à mesa de reuniões, com uma expressão confiante e visionária. Meu nome aparecia 2 vezes no texto, uma como Amanda Carvalho, sócia e diretora técnica, e outra numa legenda de foto onde aparecíamos juntas. As irmãs Carvalho mantêm divisão clara de responsabilidades na empresa familiar. Naquela noite, Beatriz me ligou em casa. Ficou ótima a matéria, não achou? Eles entenderam perfeitamente nossa dinâmica de trabalho. Sua voz carregava satisfação genuína, sem malícia aparente. Para ela, era natural que a matéria focasse em sua trajetória. Afinal, ela era a presidente da empresa. Eu concordei educadamente, como sempre fazia. Mas algo havia mudado dentro de mim naquele dia. Pela primeira vez, questionei se nossa dinâmica de trabalho era realmente justa. Comecei a observar nossa rotina com olhos mais críticos. Percebi que Beatriz apresentava minhas ideias como se fossem nossas ideias. Falava sobre metodologias que eu havia desenvolvido usando sempre a primeira pessoa do plural. Recebia elogios por soluções que eu havia criado sem nunca corrigir a atribuição de autoria. Durante reuniões com clientes, ela me apresentava como nossa especialista em implementação, nunca como a criadora desta metodologia ou a responsável por esta inovação. Era uma diferença sutil, mas significativa. Uma diferença que reduzia meu papel de criadora para executora, de líder para subordinada. Comecei a documentar essas situações num diário pessoal. Não por paranoia, mas por necessidade de entender se minha percepção estava correta. Em 6 meses, tinha registradas 42 ocasiões onde Beatriz havia minimizado minha contribuição ou assumido crédito por meu trabalho. 42 vezes em 6 meses, mais de uma vez por semana. O projeto que cancelei na segunda-feira após a festa começou 2 anos atrás, quando Roberto Mendes nos procurou com um desafio complexo. A Mendes Corporation era uma empresa familiar de terceira geração que havia crescido de forma desorganizada. 3 gerações trabalhavam juntas, cada uma com visões conflitantes sobre estratégia, gestão e futuro da empresa. Os resultados financeiros estavam estagnados há 3 anos. A rotatividade de funcionários havia aumentado 40%. As reuniões de diretoria terminavam em discussões familiares que paralisavam decisões importantes. Vocês têm 6 meses para apresentar uma solução, Roberto disse na primeira reunião. Se não conseguirem estabilizar nossa situação, vamos vender a empresa para um concorrente multinacional. Era o tipo de desafio que me motivava profundamente. Empresa familiar em crise, conflitos geracionais, necessidade de soluções criativas que respeitassem a história while driving innovation. Saí da reunião com Roberto já elaborando mentalmente uma abordagem híbrida que combinaria reestruturação organizacional com mediação familiar. Beatriz saiu da reunião planejando como apresentar nosso sucesso futuro para outros potenciais clientes. Passei os 6 meses seguintes mergulhada no projeto Mendes. Entrevistei 120 funcionários, desde diretores até auxiliares de limpeza. Analisei 15 anos de dados financeiros, operacionais e de recursos humanos. Estudei casos similares em empresas americanas, europeias e japonesas. Li dezenas de livros sobre psicologia organizacional, gestão de conflitos familiares e sucessão empresarial. Desenvolvi uma metodologia completamente nova que chamei de gestão sistêmica familiar. Era um processo de 7 etapas que incluía diagnóstico comportamental, mapeamento de conflitos, workshops de alinhamento estratégico, redesenho organizacional, implementação gradual, acompanhamento psicológico e avaliação contínua de resultados. O relatório final tinha 400 páginas. A apresentação durou 5 horas, divididas em 2 sessões. Roberto, seus irmãos, filhos e genro aprovaram nossa proposta por unanimidade. O contrato inicial era de R$ 20 milhões para implementação em 18 meses. Havia cláusula de renovação automática por mais 3 anos, no valor de 60 milhões, caso os resultados fossem satisfatórios. Durante os 18 meses de implementação, praticamente morei na Mendes Corporation. Chegava às 7 da manhã, saía às 10 da noite. Coordenava workshops semanais de alinhamento familiar. Mediava conflitos que vinham fermentando há décadas. Redesenhei processos inteiros, sempre respeitando a cultura e história da empresa. Treinei lideranças intermediárias para dar continuidade ao trabalho após nossa saída. Os resultados apareceram rapidamente. Em 6 meses, a produtividade havia aumentado 28%.
A rotatividade de funcionários caiu de 40% para 8%. Pela primeira vez em 5 anos, a família conseguiu aprovar um plano estratégico por unanimidade. Em 12 meses, o faturamento havia crescido 15%. Em 18 meses, a Mendes Corporation era case study de sucesso em gestão familiar. Roberto me chamou em sua sala numa sexta-feira de dezembro. Amanda, você salvou nossa empresa. Mais importante, você salvou nossa família. Ele estava visivelmente emocionado. Meus filhos voltaram a conversar comigo sobre negócios. Meu irmão parou de questionar cada decisão que tomo. Pela primeira vez em anos, temos paz nas reuniões de diretoria. 2 semanas depois, Roberto confirmou a renovação do contrato. 60 milhões pelos próximos 3 anos. Mais ainda, ele especificou no documento que a renovação estava condicionada à minha participação pessoal no projeto. Não é contra a sua empresa, ele explicou. É reconhecimento de que você, especificamente, foi quem fez a diferença. Beatriz recebeu a notícia da renovação como se fosse resultado direto de sua liderança visionária. Conseguimos, ela disse na reunião de diretoria. Nossa abordagem inovadora conquistou total confiança do cliente. Durante a apresentação interna sobre o sucesso do projeto, ela usou a palavra nossa 31 vezes. Meu nome foi mencionado 4 vezes, sempre como nossa especialista em implementação ou nossa coordenadora técnica. Nunca como criadora da metodologia, nunca como responsável pelos resultados, nunca como a pessoa que Roberto havia elogiado pessoalmente. Aquela foi a primeira vez que considerei seriamente deixar a empresa. Não por raiva, mas por reconhecimento de que nossa parceria havia se tornado insustentável. Eu criava, ela se apropriava. Eu executava, ela recebia créditos. Eu resolvia problemas, ela conquistava admiração. Era um ciclo que se repetia há 2 décadas, mas que estava se intensificando com o sucesso da empresa. Quanto mais bem-sucedidos éramos, mais Beatriz precisava justificar sua liderança. E quanto mais ela precisava justificar sua liderança, mais minimizava minha contribuição. Comecei a pesquisar discretamente o mercado de consultoria independente. Falei com antigos clientes sobre suas experiências com outros consultores. Estudei cases de profissionais que haviam deixado empresas estabelecidas para abrir negócios próprios. Consultei um advogado especialista em direito empresarial sobre meus direitos como sócia minoritária. Descobri que tinha mais opções do que imaginava. Como sócia com 15% da empresa, eu tinha direito a informações completas sobre todas as operações. Tinha direito de veto em decisões que afetassem mais de 20% da receita anual. E tinha direito de retirada com liquidação justa de minha participação societária. Mais importante, descobri que vários clientes importantes vinham me procurando discretamente para projetos independentes. Eles respeitavam a Carvalho em associados, mas queriam especificamente meu trabalho. Era a reconnaissance que Beatriz nunca me daria, mas que o mercado já estava oferecendo. Mesmo assim, hesitei. 22 anos de construção conjunta não poderiam ser descartados levianamente. Beatriz e eu tínhamos nossas diferenças, mas também tínhamos história, família, conquistas compartilhadas. Talvez pudéssemos renegociar nossa parceria. Talvez ela pudesse aprender a reconhecer minha contribuição adequadamente. Talvez eu pudesse encontrar formas de exigir mais respeito sem destruir nossa relação. Essa esperança persistiu até a festa de aniversário dela. A festa estava sendo planejada há 3 meses. Beatriz queria algo especial para comemorar seus 45 anos, mas também para impressionar clientes e potenciais parceiros. Escolhemos a cobertura do nosso prédio comercial, com vista panorâmica de São Paulo. Contratamos um buffet sofisticado, decoração com flores importadas, um trio de jazz. A lista de convidados incluía nossos principais clientes, fornecedores estratégicos, jornalistas especializados em economia e alguns formadores de opinião do setor empresarial. Eu coordenei cada detalhe da organização, como sempre fazia em eventos da empresa. Revisei o menu, supervisionei a decoração, confirmei presença de convidados importantes, organizei a logística de estacionamento e segurança. Beatriz se concentrou em escolher seu vestido, definir joias, ensaiar o discurso que faria durante o jantar. Na divisão tradicional de nossos papéis, eu cuidava da execução, ela cuidava da performance. Cheguei à festa às 7 horas, 1 hora antes dos primeiros convidados. Beatriz estava deslumbrante num vestido de seda verde esmeralda, cabelo penteado em waves elegantes, maquiagem impecável. Você está bonita, ela disse, olhando meu vestido preto discreto.
muito apropriada para uma ocasião de trabalho. A forma como ela enfatizou apropriada deixou claro que apropriada era diferente de elegante ou impressionante. Era adequada para alguém que deveria passar despercebida. Durante as primeiras 2 horas, a festa transcorreu normalmente. Beatriz circulava entre os grupos com seu charme natural, cumprimentando cada convidado como se fosse pessoalmente importante para ela. Eu conversava com clientes conhecidos, atualizando-os sobre projetos em andamento, respondendo perguntas técnicas, coletando feedback sobre nossos serviços. Era meu papel habitual, a especialista disponível para esclarecimentos while Beatriz se concentrava no networking estratégico. Por volta das 9h30, Roberto Mendes chegou acompanhado de outros 4 empresários que reconheci como potenciais clientes. Eles haviam se interessado pela metodologia de gestão sistêmica familiar que desenvolvemos para a Mendes Corporation e queriam conhecer nossa empresa pessoalmente. Beatriz os recebeu com entusiasmo exagerado. Roberto, que alegria ter vocês aqui. Venham, quero apresentá-los a algumas pessoas muito especiais. Ela os conduziu até a área VIP da festa, onde havia montado um lounge com sofás de couro e vista exclusiva da cidade. Continuei circulando entre os outros convidados, cumprindo minha função de anfitriã técnica. Conversei com o diretor financeiro de um cliente sobre results de um projeto recente. Expliquei para a jornalista da Gazeta Mercantil como nossa metodologia diferia das abordagens tradicionais de consultoria. Discuti com um fornecedor de tecnologia possíveis parcerias para projetos futuros. Por volta das 10h15, ouvi Beatriz me chamando do outro lado do salão. Amanda! Sua voz tinha aquele tom ligeiramente imperativo que usava quando precisava de algo urgente. Interrompi a conversa que mantinha com um potencial cliente e caminhei até a área VIP. Beatriz estava sentada no centro do grupo, gesticulando animadamente enquanto explicava algo sobre metodologias inovadoras. Roberto e os outros empresários a ouviam com atenção respeitosa. Amanda, você pode ir preparar café para nós? Os senhores devem estar cansados depois de um dia longo de trabalho. A solicitação me pegou completamente desprevenida. Não apenas pelo pedido em si, mas pela forma como foi feito. Publicamente. Na frente de 5 potenciais clientes importantes. Como se fosse natural eu interromper conversas profissionais para desempenhar funções de apoio doméstico. Claro, respondi, mantendo o sorriso profissional que havia aperfeiçoado em 2 décadas de carreira. O constrangimento foi imediato e palpável. Roberto me olhou com expressão confusa. Os outros empresários desviaram o olhar. Um deles começou a falar sobre o trânsito de São Paulo para quebrar o silêncio incômodo. Caminhei até a cozinha do escritório, preparei café com o cuidado habitual, organizei xícaras numa bandeja elegante, arranquei açúcar e adoçante numa pequena travessa. Quando voltei à área VIP 10 minutos depois, ouvi Beatriz explicando entusiasticamente nossa metodologia. Desenvolvemos uma abordagem completamente inovadora que combina análise quantitativa com intervenção qualitativa. É algo revolucionário no mercado brasileiro de consultoria familiar. Servi o café em silêncio. Roberto me agradeceu com um olhar que misturava gratidão e constrangimento profundo. Ele sabia exatamente quem havia desenvolvido a metodologia que estava sendo apresentada. Ele sabia quem havia coordenado cada workshop, criado cada ferramenta, mediado cada conflito familiar, e ele acabara de ver essa pessoa sendo tratada como funcionária de apoio. Voltei para a festa principal e tentei retomar as conversas que havia interrompido. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. A humilhação não era apenas pessoal, era profissional. Beatriz não havia apenas me desrespeitado como irmã. Ela havia diminuído minha autoridade técnica na frente de clientes que poderiam contratar meus serviços. Havia sinalizado para 5 empresários importantes que eu era subordinada, não parceira. Havia reduzido 2 décadas de expertise ao papel de auxiliar que serve café. Durante o resto da festa, observei Beatriz com clarity renovada. Vi como ela se apropriava de cada ideia que eu havia desenvolvido. Como falava sobre nossa visão e nossa metodologia, sem nunca especificar que havia criado o quê. Como recebia elogios por trabalho que não havia feito. Como aceitava admiração por resultados que não havia conquistado. Vi também como os convidados reagiam a essa dinâmica. Alguns pareciam desconfortáveis com o episódio do café. Outros claramente entendiam que havia uma hierarquia rígida na empresa, onde uma irmã mandava e outra obedecia. Todos foram educados demais para comentar, mas body language não mentia. A festa terminou às 2 da manhã.
Ajudei a supervisionar a limpeza, tranquei o escritório, disse boa noite para Beatriz no estacionamento. Ela estava radiante, comentando os contatos excelentes que havia feito, os elogios que havia recebido, as oportunidades de negócio que havia identificado. Foi uma noite perfeita, ela disse. Acho que vamos fechar pelo menos 3 contratos novos este trimestre. Dirigi para a casa em silêncio. Chegando ao meu apartamento, sentei na varanda com um copo de vinho e olhei para a cidade que se estendia infinitamente à minha frente. Somewhere naquelas luzes havia dezenas de empresas que eu havia ajudado a reestruturar, CEOs que haviam implementado minhas sugestões, famílias empresariais que haviam resolvido conflitos geracionais e usem metodologias que eu havia criado. E todos eles acreditavam que esse trabalho havia sido feito por Beatriz, ou no mínimo por nós duas em partnership igualitária. Naquela noite, tomei a decisão que mudaria nossas vidas. Na segunda-feira, cancelaria o contrato de 60 milhões com a Mendes Corporation. Não dormi quase nada. A decisão reverberava na minha mente como um sino que não parava de tocar. Não era apenas about dinheiro ou contratos, era about dignidade profissional. Era about 22 anos de contribuições não reconhecidas. Era about o direito de ser vista pelo que realmente era, a criadora de metodologias inovadoras, não a funcionária que serve café. Durante a madrugada, revisei mentalmente todos os detalhes do contrato com a Mendes Corporation. Conhecia cada cláusula, cada deadline, cada deliverable. Mais importante, conhecia a cláusula de cancelamento. Qualquer uma das partes poderia encerrar o contrato com 30 dias de antecedência, desde que houvesse justificativa estratégica documentada. Essa cláusula havia sido inserida por minha insistência, como proteção para ambas as partes em caso de mudanças imprevistas. Nunca imaginei que a usaria como weapon. Cheguei ao escritório na segunda-feira às 7 da manhã, 2 horas antes do horário normal. O prédio estava vazio, silencioso. Perfect para what needed to be done. Sentei na minha mesa e redigi uma carta formal de cancelamento. Usei linguagem jurídica precisa, citei cláusulas específicas, apresentei justificativas estratégicas válidas. Não mencionei questões pessoais, conflitos familiares ou dinâmicas internas da empresa. Foi um documento profissional impecável. Às 8h30, liguei para Roberto Mendes. Bom dia, Roberto. Aqui é Amanda Carvalho. Preciso marcar uma reunião urgente com você hoje. É sobre nosso contrato de consultoria. A preocupação em sua voz foi imediata. Aconteceu algum problema grave, Amanda? Está tudo bem com o projeto? Prefiro explicar pessoalmente. Você tem disponibilidade this afternoon? Para você, sempre. Que tal às 3 horas aqui na empresa? Perfeito. Obrigada, Roberto. Beatriz chegou ao escritório às 9, como always. Cumprimentou-me com o sorriso satisfeito de quem havia conquistado novos clientes na festa. Os contactos de sábado foram fantásticos. Estou muito otimista sobre as perspectivas deste trimestre. Concordei mechanically. Durante toda a manhã, ela comentou detalhes da festa, elogiou a organização, mencionou compliments que havia recebido. Em nenhum momento agradeceu minha ajuda na coordenação. Em nenhum momento reconheceu minha contribuição para o sucesso do evento. Em nenhum momento pareceu perceber que algo havia mudado fundamentalmente entre nós. A reunião com Roberto aconteceu em sua sala executiva, apenas nós dois. Ele me ofereceu café, que recusei ironicamente. Roberto, preciso comunicar oficialmente que a Carvalho em Associados está cancelando nosso contrato de consultoria. O silêncio que se seguiu durou quase 2 minutos. Roberto me olhava como se não tivesse certeza de ter ouvido correctly. Cancelando? Amanda, eu não entendo. Os resultados estão excepcionais. Minha família está mais unida que nunca. Há algum problema que possamos resolver juntos? Entreguei-lhe a carta formal que havia preparado during a manhã. A decisão é definitiva. Por motivos estratégicos internos, não podemos dar continuidade ao projeto. Todos os materiais técnicos e metodologias desenvolvidas ficarão com vocês, conforme especificado no contrato original. Roberto leu a carta 2 vezes, slowly. Amanda, posso perguntar qual é o verdadeiro motivo? Vocês encontraram uma opportunity melhor? Posso tentar match any offer. Não é questão financeira, Roberto. É uma decisão estratégica about os rumos da nossa empresa. Ele me estudou com atenção. Roberto era um empresário experiente, acostumado a read pessoas e situações. Isso tem a ver com sua irmã, não tem? A pergunta me caught completamente off guard. Por que está perguntando isso?
Amanda, eu trabalho com vocês há 2 anos. Sei exatamente quem desenvolveu nossa metodologia. Sei quem coordenou cada workshop, quem desenhou cada processo, quem resolveu cada conflict. E sei também quem sempre recebe o crédito publicamente. Desviei o olhar para a window, searching for words. Roberto, eu prefiro não entrar em detalhes sobre questões internas da nossa empresa. Entendo. Ele guardou a carta numa pasta. Amanda, posso fazer uma proposta? What about você abrir sua própria empresa de consultoria? Eu seria seu primeiro cliente. A offer me surpreendeu. Roberto, eu não posso discutir isso right now. Think about o que estou dizendo. Você tem talent suficiente para trabalhar de forma independente. E tem minha recommendation incondicional. Voltei ao escritório às 5 da tarde. Beatriz estava em reunião com 2 potencial clientes, exatamente os empresários que havia conhecido na festa. Entrei na minha sala e comecei a organizar meus arquivos pessoais. 22 anos de trabalho estavam documented em dozens de pastas, hundreds de reports, thousands de e-mails. Cada projeto trazia memories específicas, clientes saved da falência, famílias empresariais reconciled, metodologias created do zero. Às 6:30, Beatriz terminou a reunião e veio à minha sala. Amanda, parece que vamos close mais um contrato importante. Eles ficaram very impressed com nossa abordagem para empresas familiares. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa. By the way, preciso que você desenvolva uma proposta para eles até quinta-feira. Algo similar ao que fizemos para a Mendes Corporation, mas adapted para o setor alimentício. Era o momento que eu havia anticipated. Beatriz, cancelei o contrato com a Mendes Corporation hoje à tarde. A expressão de confusion que se formou no rosto dela foi almost cômica. Como assim cancelou? Cancelou how? Notifiquei Roberto officially que não daremos continuidade ao projeto. O cancelamento entra em vigor em 30 dias. Beatriz ficou em pé abruptly. Amanda, você enlouqueceu? Esse contrato representa 60 milhões de reais. Eu sei exatamente o que o contrato representa. Eu o negotiated. Então por que diabos você o cancelou? Sua voz havia subido uma octave. Por motivos estratégicos. Que motivos estratégicos? Explain isso immediately. Olhei para ela com a calma que havia cultivated durante 2 décadas de professional submission. Beatriz, eu não preciso explain minhas decisões técnicas. Você mesmo sempre disse que minha função era cuidar da parte operacional. A discussion que se seguiu durou 40 minutos. Beatriz alternated entre indignation, incredulity e tentativas de negotiation. Amanda, você não pode fazer isso unilaterally. Somos sócias. Sim, somos sócias. E como sócia, tenho autonomy para tomar decisões about projetos que coordeno personally. Mas é nosso maior cliente. Era nosso maior cliente. Agora não é mais. Amanda, o que você quer? Quer mais participation nos lucros? Quer um título diferente? Podemos conversar about isso. A belated offer de recognition confirmou minhas suspicions. Beatriz sempre soube exatamente qual era minha contribution para a empresa. Simplesmente escolheu minimizá-la publicly. Não quero nada, Beatriz. A decisão está taken. Você está fazendo isso por causa de sábado? Por causa do café? A forma como ela reduz 22 anos de disrespect a um episódio isolated me irritou profundamente. Isso não tem nada a ver com café. Aquela noite, fui para casa com uma sensation estranha de alívio mixed com apprehension. Pela primeira vez em 2 décadas, havia tomado uma decisão profissional importante, sem considerar a opinião de Beatriz. A sensation era simultaneously libertadora e aterrorizante. Morava sozinha num apartamento de 3 quartos em Perdizes, o mesmo apartamento que comprara 15 anos atrás com a bonificação do primeiro grande contrato que fechamos. Era um espaço organized, funcional, que refletia minha personalidade. Livros de gestão empresarial, plantas bem cuidadas, móveis simples, mas de qualidade. Preparei um jantar leve e me sentei na varanda com um copo de vinho. São Paulo se estendia à minha frente, com suas luzes infinitas e seu movimento constante. Somewhere naqueles prédios estavam os escritórios de dozens de empresas que eu havia helped a reestruturar. CEOs que haviam implemented minhas sugestões. Funcionários que mantinham seus empregos, porque eu havia encontrado solutions para crises aparentemente insolúveis. Meu telefone tocou às 10:30. Era Beatriz. Amanda, precisamos conversar amanhã. Com calma. Talvez eu tenha sido um pouco ríspida today. Um pouco ríspida.
22 anos reduced a uma pequena aspereza. Claro, Beatriz. Podemos conversar. Ótimo. Vamos almoçar fora. Você escolhe o place. A offer de me deixar escolher o restaurante era, para os padrões de Beatriz, uma concessão significativa. Normally, ela decidia onde e quando nos encontraríamos para qualquer compromisso profissional ou pessoal. Está bem. Te mando uma mensagem de manhã. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone. Parte de mim queria acreditar que a conversa do dia seguinte poderia consertar nossa relação, que Beatriz finalmente reconheceria minha contribuição e passaríamos a trabalhar como parceiras verdadeiras. Mas uma parte maior, mais realista, sabia que ela estava apenas ganhando tempo para elaborar uma estratégia de controle de danos. Aos 58 anos, eu havia declarado independência. Agora precisava descobrir o que fazer com ela. A noite passou lentamente. Dormi mal, acordando várias vezes com fragmentos de sonhos, onde revisitava momentos da minha carreira. Sonhei com minha formatura em administração de empresas, quando papai disse que eu seria uma excelente assessora para Beatriz. Sonhei com nossa primeira grande vitória empresarial, quando salvamos uma indústria têxtil da falência e Beatriz foi capa da revista Pequenas Empresas em Grandes Negócios. Sonhei com dezenas de reuniões onde eu apresentava soluções que eram imediatamente adotadas por Beatriz como suas próprias ideias. Às 6 da manhã, desisti de dormir. Preparei café, tomei banho, escolhi um conjunto conservador para o trabalho. Não havia mudado nada na minha rotina, mas tudo parecia diferente. As mesmas ações de sempre, conferir e-mails, revisar a agenda, organizar documentos, tinham uma qualidade transitória, como se eu estivesse me despedindo de um ritual que em breve não faria mais sentido. Cheguei ao escritório às 8 horas. Beatriz já estava lá, coisa rara para ela, que normalmente chegava às 9. Vi luz acesa na sala dela e vozes de uma conversa telefônica. Provavelmente estava tentando contornar o cancelamento do contrato com Roberto. Sentei na minha mesa e comecei a trabalhar no que poderia ser meu último projeto como funcionária da Carvalho em Associados. Uma proposta de reestruturação para uma rede de farmácias que estava enfrentando concorrência agressiva de grandes redes nacionais. Era o tipo de desafio que eu sempre adorei. Encontrar soluções criativas para problemas complexos, transformar desvantagens aparentes em vantagens competitivas. Às 10 horas, Beatriz apareceu na porta da minha sala. Amanda, marquei nosso almoço para meio-dia, no restaurante Fasano. Achei que seria um ambiente adequado para conversarmos com tranquilidade. O Fasano era o restaurante mais caro e formal de São Paulo. A escolha não era casual. Beatriz estava sinalizando que nossa conversa seria tratada com seriedade máxima. Perfeito. Nos encontramos lá. Na verdade, que tal irmos juntas? Podemos conversar no carro. Aceitar significaria ficar presa no carro com ela durante 40 minutos de trânsito. Recusar seria interpretado como hostilidade desnecessária. Claro, você dirige ou eu dirijo? Eu dirijo. Saímos às 11h30. O trânsito estava pior que o normal. Ficamos paradas na Avenida Paulista por 20 minutos, tempo suficiente para Beatriz começar a sondagem. Amanda, pensei muito no que conversamos ontem. Acho que talvez eu não tenha deixado claro o quanto valorizo o seu trabalho. Era um início promissor, mas eu conhecia Beatriz bem demais para acreditar em arrependimentos súbitos. Que bom ouvir isso. Sério. Às vezes, quando estamos trabalhando juntas há tanto tempo, acabamos assumindo que certas coisas são óbvias. Mas talvez eu devesse ser mais explícita sobre o reconhecimento. Talvez sim. Por exemplo, no caso da Mendes Corporation. Eu sei que você foi fundamental para o sucesso do projeto. Talvez devesse ter deixado isso mais claro na festa de sábado. Talvez. A palavra que ela usava sempre que queria soar conciliadora sem admitir erros. Beatriz, não é só uma questão de dar crédito publicamente. É uma questão de como nossa parceria funciona no dia a dia. Como assim? Você toma decisões sobre meu trabalho sem me consultar. Define minha agenda sem perguntar minha opinião. Fala sobre projetos que coordeno como se fossem exclusivamente seus. Amanda, eu sou a CEO da empresa. É natural que eu tenha a palavra final sobre as estratégias. Sim, mas existe uma diferença entre ter a palavra final e ignorar completamente a opinião de quem executa o trabalho. Chegamos ao restaurante em silêncio. Durante os primeiros 20 minutos do almoço, Beatriz se esforçou para ser charmosa. Perguntou sobre minha saúde, comentou meu corte de cabelo, elogiou meu bom gosto para escolher restaurantes. Era uma versão da minha irmã que aparecia raramente, atenciosa, interessada,
quase carinhosa. O problema é que eu sabia exatamente por que ela estava sendo assim. Amanda, quero fazer uma proposta concreta para você. Aí estava. O motivo real do almoço. Que tipo de proposta? Primeiro, quero aumentar sua participação nos lucros da empresa. De 15% para 25%. Era um aumento significativo. Representaria quase R$ 100.000 a mais por ano na minha remuneração. Segundo, quero criar um novo cargo para você. Diretora executiva de projetos especiais, com autonomia total para escolher sua equipe e definir metodologias. Diretora executiva. Era o primeiro título executivo que ela me oferecia em 22 anos. Terceiro, quero que você assine todos os contratos importantes junto comigo. Sociedade 50-50 em tudo que for estratégico. Parceria igualitária. Era exatamente o que eu sempre quisera ouvir. Em troca, você volta atrás no cancelamento do contrato com a Mendes Corporation e nos comprometemos a trabalhar nossa comunicação para evitar mal-entendidos futuros. Mal-entendidos. Era assim que ela definia 22 anos de invisibilidade profissional. Tomei um gole de vinho antes de responder. Beatriz, sua proposta é generosa. Mas chegou 20 anos atrasada. Amanda, não seja dramática. Nunca é tarde para melhorar uma parceria. É tarde quando você só oferece mudanças porque perdeu um contrato de 60 milhões. Você está sendo injusta. Eu sempre reconheci seu valor. Você sempre se beneficiou do meu valor. Reconhecer é diferente. A conversa se prolongou por mais 1 hora. Beatriz tentou várias abordagens: apelo emocional, argumentação prática, até chantagem sutil. A cada argumento, minha convicção se fortalecia. Beatriz, vou considerar sua proposta com cuidado. Era mentira, mas eu precisava ganhar tempo para planejar meus próximos passos. Preciso de algumas semanas para pensar. Algumas semanas? Amanda, a situação com a Mendes Corporation é urgente. Eu entendo a urgência, mas decisões importantes não podem ser tomadas por pressão. Está bem. 2 semanas. Preciso de uma resposta definitiva em 2 semanas. Naquela tarde, fiz algo que nunca havia feito em 22 anos de carreira. Saí do escritório às 5 horas para uma consulta pessoal. Não era médico nem dentista. Era advogado. Marcos Vieira era especialista em direito empresarial e havia sido recomendado por uma amiga advogada. Seu escritório ficava na Vila Olímpia, numa sala sóbria que transmitia competência sem ostentação. Doutora. Amanda, entendi que tem algumas questões sobre sociedade empresarial. Sim. Quero entender meus direitos como sócia minoritária e as implicações legais de deixar uma empresa familiar. Durante 1 hora, expliquei minha situação sem mencionar nomes específicos. Marcos tomou notas detalhadas e fez perguntas precisas sobre estrutura societária, divisão de responsabilidades e histórico de tomada de decisões. Doutora. Amanda, baseado no que me relatou, você tem direitos bem específicos como sócia. Primeiro, direito à informação completa sobre todas as operações da empresa. Segundo, direito de veto em decisões estratégicas que afetem mais de 20% da receita anual. Terceiro, direito de retirada com liquidação de sua participação societária. A liquidação da participação societária. Era algo que eu nunca havia considerado seriamente. Como funcionaria essa liquidação? Dependeria da avaliação da empresa. Considerando que você detém 15% das cotas, sua parte seria calculada sobre o valor total dos ativos, incluindo carteira de clientes, metodologias desenvolvidas, propriedade intelectual. E quanto tempo levaria esse processo? Entre 6 meses e 2 anos, dependendo da complexidade da avaliação e da disposição da outra sócia para negociar. Marcos me entregou uma pasta com modelos de contratos de consultoria independente. Caso decida seguir carreira solo, estes documentos podem ser úteis. Muitos profissionais subestimam a importância de estruturar adequadamente suas empresas individuais. Naquela noite, liguei para Roberto Mendes. Roberto, aqui é a Amanda. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Amanda. O que você precisa saber? Sua oferta de ontem foi séria? Sobre me contratar como consultora independente? Completamente séria. Amanda, você salvou minha empresa. Tenho 3 amigos empresários que passam por situações similares à que enfrentávamos há 2 anos. Todos estariam interessados em seu trabalho. E quanto à questão de eu ainda ter vínculo com a Carvalho em Associados? Isso seria um problema apenas se houvesse conflito de interesses direto.
Mas, se você trabalhar com empresas de setores diferentes, não vejo impedimento legal. Era a confirmação que eu precisava. Havia mercado para meu trabalho independente. Havia clientes interessados em contratar especificamente meus serviços. Durante as 2 semanas seguintes, mantive a rotina normal no escritório, enquanto planejava secretamente minha saída. Pesquisei espaços comerciais para alugar. Consultei contadores sobre abertura de empresa individual. Elaborei uma lista de clientes que poderiam me seguir sem caracterizar concorrência desleal. Conversei discretamente com 2 funcionários júniores que poderiam se interessar por uma oportunidade de crescimento numa empresa menor. Beatriz, meanwhile, intensificou suas tentativas de me reconquistar. Elogios constantes sobre meu trabalho. Convites para almoços caros. Sugestões de viagens de trabalho para conferências internacionais. Era uma versão dela que eu nunca havia conhecido. Atenciosa, respeitosa, quase deferente. Era também uma versão que chegara tarde demais. 2 décadas de desrespeito não poderiam ser apagadas por 2 semanas de cortesia. No final das 2 semanas, marquei uma reunião formal com Beatriz. Cheguei ao escritório às 8 da manhã, com 3 envelopes. Minha carta de demissão, uma proposta de liquidação de minha participação societária e uma lista detalhada de todos os projetos que coordenava com instruções para a transferência. Beatriz, tomei minha decisão sobre sua proposta. Ela se endireitou na cadeira, claramente esperando uma resposta positiva. E qual é sua decisão? Estou deixando a Carvalho em Associados. Estes documentos formalizam minha saída e propõem os termos para a liquidação de minha participação societária. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz pegou os documentos e os leu lentamente, 2 vezes. Amanda, você tem certeza disso? Tenho. E vai fazer o quê? Abrir uma empresa concorrente? Vou trabalhar como consultora independente, sem concorrer diretamente com a Carvalho em Associados. Com que clientes? Com clientes que me procurarem. Era verdade. Desde a semana anterior, 5 empresários haviam me ligado. A notícia do meu possível desligamento havia vazado no meio empresarial, gerando especulações sobre minha disponibilidade no mercado. Amanda, você sabe que tem cláusula de não concorrência no seu contrato? Sei. E sei também que essa cláusula não se aplica à consultoria em setores diferentes do foco atual da empresa. Vou consultar nossos advogados sobre isso. Fique à vontade. Eu também consultei os meus. Beatriz me olhou com uma expressão que misturava raiva, surpresa e algo que poderia ser respeito. Você planejou tudo isso, não planejou? Não planejei nada, Beatriz. Apenas reagi às circunstâncias que você criou. Durante as semanas seguintes, mantive profissionalismo total na transição. Elaborei manuais detalhados para cada projeto que coordenava. Treinei a equipe júnior para assumir minhas responsabilidades. Organizei todos os arquivos de metodologias que havia desenvolvido, separando claramente o que pertencia à empresa e o que poderia levar como conhecimento pessoal. Beatriz tentou algumas abordagens finais. Ofereceu sociedade igualitária, participação majoritária nos lucros, até mesmo propôs que ela saísse da empresa e me deixasse como única proprietária. Todas as ofertas chegaram tarde demais. Minha confiança na possibilidade de parceria havia sido destruída de forma irreparável. Roberto Mendes foi meu primeiro cliente independente. Além dele, fechei contratos com 2 outras empresas familiares e uma multinacional que queria implementar minha metodologia em sua filial brasileira. Em 3 meses, minha agenda estava completa para os próximos 2 anos. Aluguei uma sala comercial numa galeria em Pinheiros. Espaço pequeno, mas suficiente para atender clientes e coordenar projetos. Contratei uma assistente e um estagiário de administração. Minha nova empresa, AC Consultoria Empresarial, começou a operar formalmente em julho. A liquidação de minha participação na Carvalho em Associados foi concluída em agosto. R$ 2.400.000, exatamente o valor que eu havia calculado. Beatriz tentou questionar alguns itens da avaliação, mas os advogados confirmaram que meus cálculos estavam corretos. Com o dinheiro da liquidação, quitei o financiamento do meu apartamento e investi o restante em certificações internacionais e equipamentos para a nova empresa. Pela primeira vez em 22 anos, cada real que eu ganhava era resultado direto do meu trabalho. 6 meses depois de deixar a Carvalho em Associados, recebi um telefonema inesperado. Era Clara Mendonça, ex-diretora financeira da empresa. Amanda, posso conversar com você? É pessoal. Marcamos um café no shopping Iguatemi. Clara chegou visivelmente constrangida. Amanda,
Quero que saiba que sempre soube da sua importância na empresa. E sempre discordei da forma como Beatriz tratava seu trabalho. Obrigada por dizer isso, Clara. Mas não é só isso. Quero fazer uma proposta. Paulo e eu estamos considerando sair da Carvalho em Associados. A empresa não é mais a mesma sem você. Era uma informação surpreendente. O que aconteceu? Beatriz está tentando compensar a perda do contrato da Mendes, aceitando projetos que não temos competência para executar. Está prometendo resultados que não consegue entregar. Em 6 meses, perdemos 4 clientes importantes. Sinto muito ouvir isso. Amanda, Paulo e eu queremos propor uma sociedade. Nós 3 juntos, com a experiência que temos, poderíamos criar algo muito maior que qualquer empresa individual. Era tentador. Clara e Paulo eram profissionais competentes que eu respeitava. Juntos poderíamos realmente construir algo significativo. É uma proposta interessante, Clara, mas preciso pensar com cuidado. Claro, não há pressa. Posso perguntar uma coisa? Como Beatriz está lidando com a situação? Clara hesitou. Ela contratou 2 consultorias para tentar substituir suas metodologias. Até agora, nenhuma conseguiu replicar os resultados que você obtinha. Uma semana depois, Paulo Santos também me procurou. A proposta dele era similar, mas incluía uma informação adicional importante. Amanda, a Carvalho em Associados perdeu mais 3 clientes no mês passado. Beatriz está tentando vender a empresa. A notícia me pegou completamente desprevenida. Vender para quem? Para uma consultoria multinacional. Eles querem comprar a carteira de clientes e as metodologias. Que metodologias? As minhas? Principalmente as suas. Eles acreditam que podem replicá-las com consultores americanos. Era irônico. As mesmas metodologias que Beatriz havia minimizado durante anos agora eram vistas como os ativos mais valiosos da empresa. Naquela noite, fiquei pensando sobre a circularidade das situações. Eu havia saído da empresa por não ter meu trabalho reconhecido. Agora, meu trabalho era reconhecido como tão valioso que justificava a venda de toda a empresa. Durante 9 meses, observei de longe os desdobramentos da minha saída. A Carvalho em Associados realmente foi vendida para uma multinacional americana por 8 milhões de reais. Beatriz usou o dinheiro para abrir uma empresa de marketing digital, área completamente diferente da consultoria empresarial. Clara e Paulo aceitaram minha contraproposta e se juntaram à AC Consultoria como sócios. Em 1 ano, nossa nova empresa tinha 12 funcionários e uma carteira de 18 clientes ativos. Desenvolvemos 2 novas metodologias de reestruturação empresarial, ambas registradas em meu nome. Fomos convidados a palestrar em um congresso internacional de gestão empresarial. A revista Exame fez uma nova matéria, desta vez focada especificamente em meu trabalho. O título era A Consultora que Revolucionou a Gestão de Empresas Familiares no Brasil. A foto da capa era minha, sozinha, no escritório da AC Consultoria. O reconhecimento que eu havia buscado durante 2 décadas finalmente chegou, mas de uma forma que eu não esperava. Não como sócia sombra de uma empresa familiar, mas como empreendedora independente que havia construído algo completamente seu. Durante todo esse processo, mantive contato mínimo com Beatriz. Nos falávamos apenas em ocasiões familiares obrigatórias. Aniversário da nossa mãe, Natal, Ano Novo. As conversas eram educadas, mas distantes. Ela nunca mencionou a venda da empresa. Eu nunca mencionei meu sucesso independente. Cada uma seguiu seu caminho, carregando suas próprias versões do que havia acontecido entre nós. No final do 2º ano da AC Consultoria, refleti sobre tudo o que havia mudado desde aquela festa de aniversário. A humilhação de ser tratada como empregada havia se transformado na motivação para construir uma carreira verdadeiramente independente. O cancelamento do contrato de 60 milhões havia levado a contratos ainda maiores com clientes que me valorizavam genuinamente. A saída forçada de uma empresa familiar havia resultado na criação de uma empresa que eu controlava completamente, mas a mudança mais significativa era interna. Pela primeira vez na vida, eu não estava tentando provar meu valor para ninguém. Não estava buscando aprovação externa, reconhecimento familiar ou validação profissional. Eu sabia exatamente quem era e o que podia oferecer. Essa certeza se refletia em tudo, na forma como conduzia reuniões, na confiança com que apresentava propostas, na tranquilidade com que tomava decisões estratégicas. Durante uma reunião com um cliente potencial, ele me fez uma pergunta que me marcou. Amanda, qual é seu diferencial em relação aos concorrentes? Respondi sem hesitar. Meu diferencial é que eu não preciso fingir competência.
Eu simplesmente a tenho. Era uma resposta que jamais teria dado 2 anos atrás. A mulher que preparou café para investidores importantes numa festa empresarial havia se transformado na mulher que esses mesmos investidores procuravam para resolver seus problemas mais complexos. A vingança mais doce não foi destruir a empresa da minha irmã ou prejudicar sua carreira. Foi descobrir que meu valor independia completamente dela, que eu não precisava de sua aprovação, seu reconhecimento ou sua parceria para ter sucesso. Que 22 anos de submissão profissional haviam terminado não com confronto direto, mas com conquista silenciosa de autonomia total. Hoje, 3 anos depois daquele cancelamento de contrato, coordeno uma equipe de 20 consultores. Atendemos empresas em 8 estados brasileiros e 2 países da América Latina. Minhas metodologias são ensinadas em 2 universidades e foram tema de uma tese de doutorado. Publiquei um livro sobre gestão de empresas familiares, que se tornou referência acadêmica na área. Fui convidada para integrar o conselho consultivo de uma associação empresarial e para coordenar um projeto de desenvolvimento empresarial financiado pelo Sebrae. O apartamento em Perdizes foi trocado por uma casa em Alto de Pinheiros. Ainda moro sozinha, mas agora por escolha, não por falta de opções. Tenho uma agenda social ativa, viajo regularmente a trabalho e lazer, invisto em hobbies que sempre adiava por falta de tempo. Minha saúde melhorou significativamente desde que eliminei o estresse crônico de trabalhar numa parceria disfuncional. Durmo melhor, tenho mais energia, sorrio com mais frequência. Aos 61 anos, sinto que finalmente descobri quem sou quando não estou tentando agradar ninguém. Beatriz e eu hoje mantemos uma relação cordial mais distante. Nos encontramos nos almoços de domingo na casa da nossa mãe. Conversamos sobre amenidades, evitamos cuidadosamente qualquer menção aos negócios de cada uma. É uma relação adulta, funcional, mas sem a intimidade que caracterizava nossa parceria anterior. Não sinto raiva dela, nem saudade. Apenas reconhecimento de que algumas relações têm ciclos naturais que, quando completados, devem ser encerrados com dignidade. A última vez que nos falamos sobre o passado foi há alguns meses, durante o aniversário de 82 anos da nossa mãe. Ela me perguntou se eu me arrependia de ter saído da empresa. Respondi que me arrependia apenas de não ter saído antes. Ela riu, um riso sem humor, e disse que talvez tivéssemos sido incompatíveis desde sempre. Concordei. Algumas verdades são melhores quando ditas tarde do que nunca. Minha história não é sobre vingança dramática ou confrontos espetaculares. É sobre a descoberta silenciosa de que não precisamos da aprovação de ninguém para validar nosso valor. Que competência reconhecida é mais satisfatória que competência ignorada. Que construir algo próprio, mesmo que menor, é mais gratificante que contribuir para algo alheio, mesmo que maior. Durante 22 anos, fui a sócia invisível que mantinha uma empresa funcionando, enquanto outra pessoa recebia os créditos. Durante os últimos 3 anos, sou a empreendedora visível que constrói seu próprio legado profissional. A diferença não está apenas no reconhecimento externo, mas na certeza interna de que mereço cada conquista que obtenho. A festa de aniversário onde fui mandada preparar café transformou-se no marco zero de uma nova fase da minha vida. Uma fase onde ninguém mais define meu papel, minha importância ou meu valor. Uma fase onde cada xícara de café que sirvo é para clientes que me respeitam, parceiros que me valorizam e funcionários que confiam na minha liderança. O sabor é completamente diferente quando você escolhe servir por generosidade, não por submissão. Hoje, quando preparo café no meu escritório, lembro daquela noite de março onde tudo mudou. As mãos não tremem mais. A decisão está tomada há muito tempo, e o aroma que sinto não é de humilhação superada, mas de liberdade conquistada.